Não, gente. Pode sentar aqui à vontade. Pode começar? Olá, pessoal. Boa tarde, Campus Party. Ixi, esses caras já estão desanimados, hein? Eu vou fazer... Os campuseiros nem acordaram ainda aqui. A maioria está com as cadeiras para cima. Então eu vou fazer eu acho que eu vou fazer o grito de guerra da Campus Party e ninguém vai nem responder porque está tudo dormindo. O pessoal está mais animadinho. Tudo bem. Oi, amor. Vamos lá. Vamos começar aqui, então. Acho que uma das mesas que eu tenho mais prazer aqui de participar no palco principal, Segurança 360 Graus. Só temos os feras aqui. Eu vou começar anunciando logo, porque até eu estou ansioso para que isso comece logo. Então, chamo aqui ao palco agora Carlos Eduardo Miguel Sobral, delegado da Polícia Federal e presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal. Por favor, Eduardo. Edu, você está cansado, Edu? Você também trabalha com a Interpol, né, Edu? Polícia. Senão eu já ia ficar com medo aqui, você aprender até de fora. Vamos lá. Presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB, Crimes em Alta Tecnologia, Coriolano Camargo de Almeida, nosso querido Cori. Meu grande amigo Sidney de Paula, perito judicial de informática e especialista em crimes de tecnologia. Meu grande amigo Hélio Tadeu Brogonha Coelho, sócio da Terra Coelhos Advogado e também diretor jurídico da ABECOM, Associação Brasileira de Direito Comercial. Meu grande amigo professor Dr. Valderes Fernandes Pinheiro, professor da USP e criador do curso de MBA de Direito Eletrônico da Universidade da Carolina do Norte. Vocês estão vendo? Só tem fera aqui, né? Esse aqui é o que eu gosto mais de falar o nome dele. Longinos Timotenko. Ele é o Chief Security Officer do SPC. O nome dele é de um guerreiro romano. Caros amigos, eu tenho o prazer de chamar vocês de todos de amigos. Conheço a todos muito bem. Acredito que essa mesa aqui é sensacional. E a gente vai poder começar. Então, eu quero ser bem justo e correto e ser o mais breve possível, como a mesa é grande e a gente só tem fera, né? Eu quero começar falando de crime eletrônico, né? Que é o que praticamente todos nós sabemos mais e participamos da Comissão de Crimes e Tecnologia. Então, vou começar com o nosso querido Cori, certo, Cori? Coriolano, explica para a gente um pouquinho o que significa uma comissão de direito de crime em alta tecnologia. Por favor. Bom dia a todos. Queria cumprimentar os nossos professores convidados, agradecer ao Moacir o convite. Na OAB São Paulo, em 2006, nós pensamos em criar uma comissão para discutir legislação, os novos fenômenos ligados à tecnologia, e nos deparamos com a seguinte conclusão, rapidamente. O direito eletrônico, ele se comunica com o direito do trabalho. Até que ponto o empregador ele tem direito de investigar o empregado, olhar os e-mails. Hoje, se eu clico numa foto de um concorrente, eu sou demitido. Isso pode? Isso não pode? Né? Exposição indevida da marca da empresa que eu trabalho. Então, nós temos aqui diversas questões que resvalam o direito eletrônico aplicado ao direito do trabalho. Os crimes ilícitos
tradicionais, como o furto. Eu posso furtar dados? Furtar informações? Então nós tínhamos que ter uma comissão para analisar a legislação que nós tínhamos em 2006 frente a esses novos fenômenos. A tecnologia está presente todos os dias na nossa vida. O telefone, o marca-passo, o celular, que virou uma central multimídia. Até que ponto o selfie pode ser, hoje nós estamos discutindo na OAB, selfie criminoso. O que é um selfie criminoso? Eu tenho o direito de tirar uma foto com o professor Valderes aqui na Campus Party e depois colocar essa foto dentro de uma universidade, dizendo: professor Valderes e eu somos parceiros de negócios na área do direito eletrônico, numa universidade que eu sei que é concorrente a que o professor Valderes trabalha. Isso é um selfie criminoso? Sim ou não? É crime? Não é crime. A selfie não é crime. Mas a exposição indevida da imagem do professor Valderes fora do contexto desejado por ele pode gerar um ato antiético, ilícito, não sei. O problema aí é nós identificarmos, tentarmos tipificar, né? Eu me lembro de um caso de uma profissional que ela cuidava da área internacional de uma multinacional. Em um determinado momento ela postou uma foto no Face com uma tatuagem, um dragão sensual nas costas. Essa moça foi demitida por justa causa, porque a empresa entendeu que a sua imagem não estava em consonância com a imagem da empresa, ou que a empresa esperava dela. Pode? Não pode? Então, são novos desafios, novos fenômenos que devagarinho o judiciário, a advocacia, os intérpretes do direito vêm nos trazendo novos conceitos que estão sendo criados. Senhores, está tudo em criação, né? A internet e o conceito do que é certo, errado, do que é ético, do que não é, ele vem sendo criado, Moacir. Tá? Nós temos hoje, talvez, muito mais dúvidas do que respostas. Muito bem. Muito obrigado, Cori. Agora vou passar a palavra, então, para o Carlos Eduardo. Carlos, você que trabalha lá na Polícia Federal e é o presidente é o diretor das associações de delegados da Polícia Federal, como a Polícia Federal encara hoje o crime eletrônico? E como o Coriolano acabou de dizer, é algo novo, né? Como isso acontece na Polícia Federal? Bom dia a todos. Bom dia, colegas de mesa. Moacir. Eu vou endossar as palavras do Coriolano. A gente trabalha na área de direito eletrônico, tem uma satisfação diferente, né, para quem é do ramo jurídico do direito. Por quê? Porque na nossa área, a resposta mais comum às perguntas é: não sei. Não sei. Realmente, a internet está em construção, em constante construção, e o direito eletrônico também em constante construção. Tem muitas situações que às vezes nos achamos que é absurda, nos causa algum tipo de lesão, nos causa algum tipo de dano, mas que o direito ainda não regula, não protege e não prevê, né? Acho muito interessante a evolução que nós estamos vivendo. Em 2008, participei da CPI da pedofilia, porque havia uma situação muito grave, que era a divulgação e a posse de material pornográfico. A sociedade foi chamada a discutir se a posse e a distribuição deveria ser um ato criminoso. E entendeu-se que sim, foi criminalizado. Então nós passamos a atuar com maior afinco, com maior objetivo, visando punir a divulgação e a posse de material pornográfico infantil. Passado essa primeira etapa, começamos a discutir a proteção da informação, né, através da blindagem dos computadores, evitando que criminosos acessassem equipamentos, dispositivos, para coletar, destruir, alterar dados e informações. Aí veio a Lei
Carolina Dickmann, né, em 2012. O ano passado nós tivemos um outro salto, que foi a regulação dos direitos, obrigações e responsabilidades de todos aqueles que usam a internet, né, com o Marco Civil da Internet. Foi uma lei, ela é uma lei boa, é uma lei mediana, atendeu a todos e desatendeu também na mesma proporção, porque havia vários interesses legítimos em discussão, inclusive da área de segurança pública, da Polícia Federal. Nós somos atendidos em parte e achamos que foi construído um bom acordo. E agora estamos discutindo a proteção a dados pessoais. Teve um painel ontem, que eu tive a oportunidade de participar aqui na Campus Party, que estão discutindo o anteprojeto de lei de proteção a dado pessoal. E faço um parênteses, que quando, na verdade, nós tratamos de dados pessoais, estamos tratando de algo muito maior do que simplesmente nossos endereços, nosso RG, nosso CPF, nosso dado telefônico. Na verdade, estamos tratando a nossa vida, o nosso hábito, o nosso ser, que pode ser coletado em vários aspectos, né, da área da tecnologia, isso tratado, negociado, vendido e exposto à nossa privacidade e à nossa intimidade. Então, realmente, esse é o debate que está posto agora e acho importante todo mundo participar. E sobre o combate ao crime, o que nos preocupa? Nos preocupa tudo aquilo que causa lesão às pessoas, às instituições e ao Estado. A polícia só pode agir quando o fato for tipificado como um crime. Então, em várias situações que envolvem a violação da privacidade, como, por exemplo, uma coleta de dados, e essa coleta sendo autorizada pelo usuário, mesmo ele não tendo consciência dessa coleta, quando a gente aceita um termo de serviço, se essa informação for repassada a terceiro, por mais que haja uma violação da privacidade, nós não teremos um crime e não teremos uma atuação da polícia. Então, o primeiro passo para se combater um ilícito, uma lesão, e se for necessária a atuação da polícia, é que seja um crime. Se não for crime, a polícia não atua. E o segundo? O segundo é a estruturação da polícia. De nada adianta termos leis se nós não tivermos operadores, se nós não tivermos policiais de investigação, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Quem faz investigação no Brasil é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Se nós não tivermos capacidade nessas duas instituições para rapidamente atender a vítima, buscar informação sobre o criminoso e encaminhar ao Poder Judiciário o resultado do trabalho, de nada adianta boas leis. Então, o que a polícia faz? Ela se prepara. Nós investimos muito em capacitação, investimos muito em estruturação física das nossas unidades, das nossas delegacias, e investimos muito em tecnologia, porque o crime tecnológico só vai ser combatido... Bom dia, Francesco. Seja bem-vindo. Bom dia, só vai Francesco. ser combatido com investimento em tecnologia. Se o crime usa tecnologia para violentar e violar direitos, pessoas, instituições ou Estado, a polícia também usa da tecnologia para combater o criminoso. Então é assim que a gente entende que deve ser enfrentado o problema dos crimes cibernéticos, dos crimes eletrônicos, dada a potencialidade de lesão que esse tipo de delito tem trazido à sociedade. Obrigado, Miguel. Daqui a pouco eu vou tocar fogo nesse assunto, hein? Você vai escutar bastante. Agora eu vou passar para o meu amigo Sidney de Paula. Sidney, você é um especialista em crimes de alta tecnologia também e um perito judicial. Qual é o seu papel principal? Por exemplo, eu acredito que você atue mais em empresas e veja qual é o problema delas. Qual é o seu papel principal nesse sentido? Como você apura um crime tecnológico? Bom dia a todos. E quero dizer que é uma honra estar aqui, presente. Obrigado, Moacir. E veja bem, qual o papel do perito, o perito de informática? Alguns anos atrás, logo que a internet saiu, foi esse boom tecnológico, era muito fácil um criminoso virtual se esconder. Existia o anonimato. Então, o que acontece? Quando alguém, com uma índole, queria mesmo prejudicar, roubo de informações, pegar dados, era muito fácil ele fazer tudo isso daí. Isso lá no começo da internet, onde tinha pequenos vírus, pequenos aplicativos voltados para a web,
que até possibilitavam o roubo de informações. E o que sempre foi debatido até hoje, e é um dos motivos dos aplicativos terem cada vez mais segurança. Mas na época existiam o anonimato. Não existia proteção por IP, então isso era um pouco complicado até para a polícia descobrir, os especialistas descobrir. Descobriam, claro, mas era bem diferente daqui. Hoje em dia, na internet ou em qualquer lugar, não existe anonimato. Não existe anonimato. Quem fala assim, olha, eu vou roubar informações, eu vou prejudicar, eu vou copiar imagem, eu vou pegar dados e não vou ser descoberto, vai ser descoberto sim. Isso é a prova, a Polícia Federal está aí de prova que existe essa grande possibilidade, tipo 99% do criminoso ser pego. Porque existem tecnologia e profissionais sérios para isso. Então, hoje em dia, a rede ela está protegida. É claro, nada é 100% na rede. Tá? E o papel do perito, um perito especialista em tecnologia, é o quê? É identificar essas pessoas. É fazer com que o criminoso virtual ele pague por aquilo que ele fez contra outras pessoas. Porque o roubo de informações causa prejuízos enormes a pessoas, a empresas, a instituições. Então, o que acontece? A pessoa entra num determinado site, tira do ar, tira um site do Banco do Brasil, tira um site da Vivo, de qualquer outra empresas grandes, o prejuízo é muito grande. Muito grande. E o que acontece? Nosso papel como perito é identificar essas pessoas. Nós pesquisamos, fazemos detalhamento, mapeamos e identificamos. A melhor identificação é o número de IP. Hoje, você se conectou na internet, o seu número de IP de conexão está lá associado àquele site que você entrou. Então, o papel do perito é caminhar nessa trilha, localizar esse usuário, na realidade, né? E entregar às autoridades. Fazer o processo judicial andar, entregar para as autoridades, Polícia Federal, Polícia Civil, né? Para que ele pague por isso. Então, o que acontece? Nosso papel é investigativo. Nós vamos à frente. As empresas que sofrem esse tipo de problema, elas podem nos contactar, contratar. Fazemos todo o levantamento e apuramos quem está por trás daquele roubo de informações, daquelas atitudes não recomendáveis, né? Porque a internet hoje em dia, ninguém fica sem internet, ninguém fica sem tecnologia. A prova disso é a Campus. Ninguém fica. Então, o nosso papel principal é esse, é pegar a informação. Hoje, o que está sendo muito comum é o roubo através do e-commerce, no caso dos boletos bancários. Então, o que acontece? Existem alguns vírus, existem alguns cavalos de Troia, que muitos usuários desavisados, às vezes recebem algum e-mail, clica e não acontece nada no e-mail, né? Na realidade, ele instalou um cavalo de Troia. Qual o objetivo principal dessa nova ferramenta criminal, né? Criminosa? Quando um usuário entra num site de compras, qualquer um deles, e aí tem aquele botão, gerar boleto, ou comprar via boleto, gerar boleto. Quando ele clica em gerar boleto, assume uma tela igualzinha do boleto. Igual. Código de barra, o nome da empresa, o valor, tudo certinho. Assume aquilo lá. E aí, quando o usuário vai e paga esse boleto, vai para a conta de outra pessoa. Não fica na conta daquela empresa séria que gerou o boleto. E a empresa é culpada? Não. O culpado é o usuário que não se protegeu e pegou esse cavalo de Troia. O que acontece? Uma maneira de identificar isso daí, o código de barras, ele é alterado. Se vocês podem ver, o código de barra, ele é inteiriço, né? Ele não tem divisões no seu meio. Esse cavalo de Troia, o que ele faz? Ele divide, ele tem, como se diz assim, buracos no código de barra. Ao ponto que, se você vai pagar num caixa do banco, quando ele passar lá no leitor, não vai funcionar o código de barra. Obviamente, ele tem vários buracos ali. E o caixa vai o quê? Digitar, a linha digitável. É nesta linha digitável que está a fraude dessas pessoas que enviaram esse cavalo de Troia.
Então é muito perigoso isso daí. A máquina sempre tem que estar protegida, sempre tem que ter lá o HTTPS, isso é bom sempre observar. E nosso papel é o quê? Rastrear essas pessoas e até mesmo esse vírus quem mandou. Então, o papel principal do perito é sempre buscar a verdade, sempre. Muito obrigado, Sidney. Quero registrar aqui a presença do Francesco Ferrugem. Obrigado, viu, Francesco, por ter vindo. Francesco, para quem não sabe, ele é praticamente o vice-presidente da Campus Party. Muito obrigado, viu, Francesco. Vamos lá, agora, continuando. Meu amigo Hélio Tadeu. Hélio Tadeu, essa é uma pergunta até um pouco mais específica para você, porque eu achei muito interessante isso. O Hélio, ele cuida da parte de segurança de várias empresas, principalmente empresas online. Uma delas é uma das grandes empresas de MMOs do Brasil. E eu nunca imaginava que existia tantos processos em cima de uma empresa que vende jogos online. E quando ele me mostrou o número de processos, eu fiquei abismado. Na sua opinião, Hélio, o que você acha que está acontecendo no Brasil? Você acha que está aumentando cada vez mais essa questão de pessoas buscando o direito eletrônico? E no caso que você me mostrou, das fraudes, por exemplo, que a pessoa adulterava um personagem no jogo para ter mais poder e depois entrava na justiça contra a empresa. Como você enxerga isso hoje, de acordo com a lei de direito de comissão? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Moacir, obrigado pelo convite. Cumprimento a todos os meus colegas aqui da mesa. A pergunta é muito específica, é apropriada, foge um pouquinho aqui do que foi colocado pelo Coriolano, pelo Dr. Sobral, pelo Sidney, porque a gente vai falar agora de games, é um pouquinho diferente. Mas também não deixa de existir crimes dentro de um ambiente virtual onde tenha games, jogos virtuais. Isso porque quando uma pessoa quer entrar, quer participar de um jogo, ela precisa fazer um cadastro, ter os seus dados pessoais inseridos no jogo, e ela cria um personagem virtual. Então ela passa a comandar aquele personagem dentro do jogo. E dentro dessa conta, a pessoa tem a possibilidade, inclusive, de comprar moedas virtuais e ganhar dentro do jogo, né? E tem muita gente que costuma fazer perfis falsos e acaba utilizando programas que interferem na linguagem de programação do jogo para conseguir captar ou roubar itens de outras contas, de outros inventários. Essa é uma visão empírica minha, mas ela é muito recorrente na prática. As empresas que a gente trabalha, assim, vem a rodo, Moacir conheceu, viu a quantidade de processos que tem, mas eu vejo que essas coisas acontecem ainda não por falta de preparo da empresa, por falha de segurança, mas eu acho que é a fraude, a dificuldade mesmo dentro da rede de você conseguir traçar o trajeto, os vestígios, para conseguir tornar esses vestígios uma evidência. Então, quando você vai apurar, você acaba conseguindo encontrar um usuário que roubou uma conta, um inventário, e você acaba punindo um usuário dentro do jogo. Mas fora dessa punição dentro do jogo, você também tem a punição que aí a gente traz para o mundo jurídico, né? Roubando itens de uma conta, a pessoa não deixa de cometer um furto de itens, essa pessoa não deixa de cometer um ilícito civil, que acaba captando moedas que foram compradas por uma outra pessoa, e a gente acaba conseguindo aí, quando localiza, quando consegue pegar, buscando as medidas legais para tentar punir esse usuário. Mas aí entram em cena os peritos, a polícia, enfim, que eu acho que é um trabalho bem difícil, é bem complicado você conseguir traçar aí o caminho para conseguir localizar eles. Mas a minha visão é essa, eu acho que no Brasil realmente é um pouquinho complicada essa questão da rede, você conseguir encontrar, ter esses mecanismos necessários para você conseguir localizar essas pessoas. Muito bem. Eu coloquei essa questão porque justamente eu acho que isso é um furto também, é de certa forma um crime você adulterar algum programa para conseguir algum tipo de benefício, né? Então eu acho que até por isso que eu coloquei mais no contexto. Muito bem. Passamos agora a palavra para o professor Dr. Valderes Pinheiro. Ele foi praticamente o criador do MBA na questão de direito eletrônico. Valderes, qual foi a sua visão de trazer algo que praticamente não existia no Brasil, que é um MBA de direito eletrônico, para o Brasil? O que você pensou para trazer essa comissão para cá? Bom dia a todos.
Bom dia, obrigado, Moacir, pelo convite, obrigado ao Campus Party por permitir que a gente possa discutir temas tão interessantes e que impactam diretamente a sociedade. Quando nós falamos de educação, né, falamos de MBA, e enquanto os meus colegas aqui faziam seus apontamentos, eu pensava um pouco sobre alguns pontos do dia a dia. E falar de educação, aí eu tenho um filho que tem 15 anos. Final de ano, fui passar o Natal com os familiares, e aí estava a garotada assistindo televisão, e de repente a televisão desligava, daí a pouco ela ligava, daí ela desligava sozinha, e as crianças começaram a olhar um para o outro e falaram assim, o que está acontecendo com essa televisão, né? E daí a pouco meu filho sai da sala dando risada, brincando comigo, e fala, eu baixei um aplicativo aqui, estou interferindo em todo o sistema da casa aqui, e estou começando a desligar a televisão e fazer um pouquinho de cada coisa. Para ele, uma brincadeira. Talvez começo de vida dele, para ele um desafio de acessar algo que naquele momento interrompia o que as outras crianças estavam fazendo. E aí que é o grande questionamento. Até onde tudo isso vai ser saudável? Até onde nós vamos colocar limites ou não vamos colocar limites? E aí que entra toda a função, no meu ponto de vista, da escola, da formação, dessa mudança dos valores. Porque a partir do momento que você disponibiliza a tecnologia, você disponibiliza acesso a tudo. Basta você buscar por qualquer nome, qualquer palavra-chave na internet, e você vai achar de tudo. Alguns anos atrás, quando eu era do projeto do submarino nuclear, naquela época era um projeto secreto, e aí logo depois do rompimento, né, da União Soviética, e a gente estava num projeto na área de laser, uns colegas meus físicos falaram assim, Valderas, dá uma olhada aqui que nós estamos achando na internet para comprar. Quer dizer, tudo aquilo que nós estávamos gastando anos de pesquisas, alguém já estava vendendo parte desse projeto pela internet. Isso eu estou falando há quase 20 anos atrás. Quanto que se evolui? E o que nós estamos fazendo em termos de mudança? E aí nasce a história do MBA de Direito Eletrônico. Porque a minha formação, eu sou engenheiro, eu venho da área de tecnologia. E aí eu começo a conviver com o pessoal do direito. E aí nós começamos a enxergar uma sinergia. Não dá mais para ser tratados de formas independentes, mas sim em conjunto. Porque todos nós, o que nós queremos? A facilidade que a tecnologia permite, mas a segurança que nós tínhamos no passado sem a rede. É isso que nós queremos. Voltar aquele olho no olho. Eu acredito na pessoa fielmente. Ou voltar um pouquinho antes da nossa juventude, quando os nossos avós falavam que criança era o fio de bigode. Eu olhava para uma pessoa e falava, eu acredito em você, ponto. E foi isso que mudou. Ou mudou só o meio? Qual é a confiança que nós temos? Então, se nós começarmos a fazer um trabalho de base dentro da academia, dentro da escola, ensino fundamental, há mudanças no indivíduo, a trabalhar valores como sociedade, talvez a gente faça um uso melhor. E o MBA veio para isso. Quando nós enxergamos essa junção destas duas áreas de competência, nós criamos o MBA. E por que romper as barreiras do Brasil e criar um módulo nos Estados Unidos? Porque a internet, gente, não tem limite. Não tem limite físico. No meu ponto de vista, o maior invento que a humanidade já fez. Porque se nós analisarmos todos os povos, em todas as épocas, sempre se falava da comunicação, da união. E quando surgiu a internet, nós quebramos todas essas barreiras. Hoje você fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar, independente da distância, independente da raça, independente do credo, condição social. Ela conseguiu juntar
todos os povos. O que nós precisamos fazer é dar confiança para esse relacionamento. E levar a turma aos Estados Unidos. Criar uma disciplina dentro do FBI em Cary. Discutir na corte. Discutir dentro do Google em Washington. Só provoca um aumento dessa base de conhecimento. Eu acho que essa é a proposta, gerarmos cada vez mais discussões que vão ampliar a base de conhecimento para que nós transformemos essa rede cada vez mais segura. Muito obrigado, Valderes. Muito boa a sua colocação. Meu amigo guerreiro romano, Longinos Timochenko, você que é o chefe de segurança do SPC, a minha grande pergunta é, por que o SPC precisa de uma questão de segurança? A que nível que o SPC precisa disso? Eu gostaria que você explicasse um pouco do que você faz lá e do que isso tem a ver com os crimes em alta tecnologia. Você, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Acho que sempre é bem-vindo quando a gente tem o poder da comunicação, de pulverizar o conhecimento. É dessa forma que a gente começa a tentar nivelar o conhecimento, né? A minha responsabilidade no SPC é cuidar de toda a parte da segurança da informação, risco e fraude e compliance. O SPC, o negócio dele é informação. Tá? Ele é um birô de informação, nasceu através de um birô de crédito, né? E por ele estar cada vez mais desenvolvendo novos produtos, novas tecnologias, o cuidado com a informação é muito maior. O CPF de cada cidadão está lá, né? Está em nossa base de dados, e o qual a gente tem um compromisso com o mercado de resguardar a segurança da informação. E meu trabalho foi de base, começando a reforçar a segurança da informação na tecnologia e também depois tratando as áreas de negócio. Mas eu diria o seguinte, Moacir, nós como profissionais da área, nós temos um compromisso muito forte com a verdade. E segurança da informação é algo que não dá para se brincar. Ou nós temos ou nós não temos. E a gente se preocupa muito com a modernidade, é importante a modernidade, né? O avanço, o mercado está aí toda hora, está saindo algo novo, que todos nós queremos testar. Mas eu digo isso muito internamente, porque eu trabalho muito forte a conscientização. Eu sempre digo, quanto mais nós trabalharmos na conscientização, menos eu tenho que investir na segurança. Se for o inverso, eu vou ter que investir muito mais em tecnologia, em barreiras, que vai se tornar um ambiente tão chato de se trabalhar, que é senha para tudo, monitoração para tudo. Ou nós confiamos nas pessoas que nós temos, ou não confiamos. E como nós confiamos? Através de conscientização. Conscientizando e monitorando. Assim nós passamos a conhecer com quem nós estamos trabalhando. Mas eu digo que o nosso trabalho de base, e eu passo isso para os nossos colaboradores, começa dentro de casa, que é o que o Valdir está falando. A educação é muito importante, mas a educação começa dentro de casa. Será que nós estamos educando nossos filhos? Hoje nós temos uma preocupação de que nosso filho esteja lá quietinho no computador. Ele está quietinho lá. Mas o que ele está fazendo, vocês sabem? Vocês olham o que ele está fazendo? Você olha quem está tentando acessar eles? Então, é conscientizar. Eu tenho duas filhas, uma de 10 e outra de 12. Minha filha, esses dias, estava lendo um livro de espionagem industrial. Qual o interesse que ela tem? Então, é importante ela ter informação, mas é importante educar e mostrar o caminho. Então, eu digo sempre que cuidar da informação e o compromisso com a segurança do governo não é somente do governo, não é somente da polícia, não é somente do poder jurídico. É nossa responsabilidade. Nós temos que nos responsabilizar pela informação. Hoje nós temos uma ansiedade louca de qualquer coisa estar disponibilizando na internet. O nosso nome é virtual hoje. O nosso nome é. E você está cuidando do seu nome? Você tem o cuidado com o seu nome? Então, a gente tem que parar de se enganar e olhar, porque nós não fazemos nem o básico. Buscamos a modernidade, mas não fazemos o básico. Nós compramos equipamentos, eu gosto de dar esse exemplo. Você compra hoje uma geladeira, você hoje compra uma televisão avançada, mas alguém lê o manual? Já vão ativando um monte de coisa e colocando na internet, não é isso?
mas o cuidado que você tem que ter ao disponibilizar uma televisão na internet para funcionar sua webcam. Hoje é possível, remotamente, eu acessar sua televisão e olhar sua câmera e ver o que você está fazendo. Fácil, muito fácil isso. Então, gente, é esse tipo de conscientização que nós temos que passar e tomar o cuidado. E não é terceirizar a segurança. A segurança é um compromisso nosso. Belas palavras, senhor. Muito belas palavras, Sargento. Agora eu vou começar a brincar. Vamos começar a tocar fogo. Tá, vamos lá. Há pouco tempo atrás eu vi um caso muito interessante na internet, onde uma senhora foi numa veterinária e o cachorro dela estava prestes a morrer. E ela chegou à veterinária e disse assim: olha, o que você pode fazer para tentar salvar a vida do meu cachorro? A veterinária dela disse: olha, é muito difícil. Ele realmente está passando por uma doença muito grave e vai ser difícil de nós salvarmos a vida desse animal. Ela falou: faço o possível e eu confio com vocês no meu animal. Um dia depois, o cachorro morreu. E o que acontece? Ela tirou foto da veterinária, da clínica veterinária dela, postou no Facebook e falou: essa aqui é uma veterinária horrível, meu cachorro foi maltratado, etc, etc. Colocou várias fotos. E o que aconteceu? Várias pessoas começaram a dar like naquilo. E, claro, a pessoa da veterinária tinha tudo documentado, entrou com um processo, porque aquilo praticamente acabou com a clínica dela de veterinário, né? E ela ganhou 50 mil reais da pessoa que postou e 5 mil reais de cada um que tinha dado like. Eu me espantei com aquilo. Eu nunca imaginei que aquilo iria acontecer. Então, ou seja, antigamente as pessoas colocavam qualquer coisa na internet e simplesmente aquilo ficava impune. Hoje, pelo jeito, a coisa está mudando muito. Como os senhores veem isso nos dias de hoje? Quem quer responder primeiro? Bem, da mesma forma que você pode contratar hoje uma empresa para ranquear sua imagem, Moacir, nós vimos muito claramente nas últimas eleições que é possível também você contratar uma empresa para denegrir a imagem de uma pessoa. No caso em tela, contra o veterinário se cometeu um crime de difamação e de injúria, um crime previsto já no Código Penal. Ocorre que a internet não gera o chamado direito ao esquecimento, o direito de ser deixado em paz, que é uma derivação do direito à dignidade, à proteção da dignidade da pessoa humana. É direito do cidadão brasileiro ver retirado um conteúdo da internet a qual venha a ferir a sua honra. Eu vejo que cada vez mais essa retirada deve ser rápida e pela via administrativa e não pela via judicial, uma vez que uma mentira contada centenas de vezes sobre uma pessoa, ela acaba se tornando, em determinado momento, sobre determinada ótica, uma verdade. A honra, muitas vezes, você não consegue resgatar. Painel Segurança 360, mitos e verdade. Existe o crime cibernético organizado no Brasil? As quadrilhas tradicionais, elas passam a atuar na rede? Sim. O Supremo Tribunal Federal, na Operação Pegasus da Polícia Federal, uma das maiores operações, que prendeu o maior número de hackers até hoje, os hackers criminosos, né, os crackers, o ministro Gilmar Mendes declarou para toda a sociedade brasileira, ele começa o seu voto ao negar o pedido de habeas corpus, o pedido de soltura dos réus presos, dizendo, abro aspas, existe o crime cibernético organizado no Brasil. Quando uma facção criminosa, uma célula criminosa, ela é dissolvida pela Polícia Federal, uma nova célula criminosa passa a tomar o seu lugar. Então a resposta é sim. Segurança 360, nosso painel.
Existe a guerra cibernética hoje? Dr. Sobral vai responder não. Dr. Coriolano vai responder sim. Existe a guerra cibernética. Isso nos foi perguntado num painel, não sei, talvez o Dr. Sobral tenha mudado de opinião. Veja, uma facção criminosa, caso real, lança um aviso lá no meu bairro aqui, Perdizes, ditando toque de recolher. Em 2012, nos ataques que vocês lembram. Toque de recolher. As luzes da PUC se apagaram, deu um blackout, as pessoas se jogaram debaixo das mesas das suas casas, bombinhas estourando nas ruas, nós não sabíamos se era tiroteio ou se não era. Toque de recolher, 6 horas até as 19 horas. A polícia passando na rua, o Datena anunciando que as cabines da polícia estavam sendo metralhadas e a internet sendo utilizada para espalhar o terror, uma sensação de terror. Então, se nós não venhamos a entender que existe uma guerra cibernética, que a internet também está sendo utilizada para propagar o terror, no mínimo nós estamos diante de uma situação de caos cibernético. Nós vimos no Facebook, há uns dias atrás, a Al-Qaeda queimando algumas crianças, a Al-Qaeda decepando algumas pessoas. Né? Terror. Né? É a mesma tática. Né? Você usa a internet para propagar o terror, para propagar o mal. A internet é culpada, senhores? A internet é educação. A internet é lazer. A internet é cultura. A internet é prosperidade. É isso que vocês estão vendo aqui. Essa é a verdadeira internet, que precisa ser construída por todos nós. Terceiro e último mito da internet 360, a segurança 360. A internet não pode e não deve ser uma terra sem lei. Não é porque o governo que ele quer tirar a liberdade da internet. Precisa haver regrinhas mínimas de como você não tem licença para entrar no prédio. Você não tem que pedir licença para entrar num prédio, para se identificar muitas vezes. É a mesma coisa. Todos os senhores tiveram que se identificar aqui na Campus Party. Agora, as pessoas querem se logar anonimamente na internet, dizer o que querem uma das outras. Não, a internet tem que ser livre. E você se cadastra na Campus Party. Você dá o seu RG, você diz, eu sou eu. Não, mas na internet eu quero navegar anônimo, né? Porque me dá mais espaço. Eu posso, Snapchat, eu posso dizer aquilo que eu quero e quando eu quero de qualquer pessoa. Senhores, não é assim. Nós podemos destruir a vida de uma pessoa com um clique, com a pontinha do dedinho. Você vai lá, espalha uma notícia. Ah, eu retuitei, eu não sabia se era verdade a notícia ou não. Saiu uma notícia há um tempo atrás, presidente Dilma quer calar a Polícia Federal, quer controlar a Polícia Federal através da PEC da autonomia. Senhores, a maior mentira já contada. Nós lançamos, todos nós da OAB, uma campanha nacional de desmentido. Senhores, sem defender A ou B, mas era uma mentira, precisava ser desmentida. Na verdade, a medida provisória, ela trazia uma maior autonomia à Polícia Federal. Senhores, então nós precisamos ter muito cuidado. A gente recebe aquelas correntes via WhatsApp. Oh, a presidente fez isso, não sei quem fez aquilo. Senhores, não podemos ficar repassando essas correntes via WhatsApp. 90%, vamos checar a informação. É mentira. Deu muito trabalho para nós, para lançarmos uma campanha de informação em torno da desinformação. Então, hoje nós vivemos nesse clima de desinformação WhatsApp. Senhores, calma, não vamos ficar divulgando vídeo e correntinha no WhatsApp. É muito perigoso. Afeta a segurança pública, afeta a população de São Paulo, afeta a população do Brasil. Obrigado, Moacir. Muito bem. Alguém mais tem alguma... Sidney? Eu queria... Só endossando um pouco o que o Coriolano falou, né? Por várias vezes ele falou do tema da palestra, 360 graus, né? Para nós que somos engenheiros, 360 você sai do zero e volta no zero, né? Porque nós demos um ciclo completo. E o que quer dizer isso, né? Está tão em moda falar 360 graus e tal, né? E eu vejo...
Será que o pessoal olha matematicamente, né? Saiu do zero e voltou no zero, né? Mas o que é a essência? Volta no nosso tema básico de hoje, que é a formação dos valores dentro da sua própria casa. Então, quando nós estamos falando do 360 graus, na realidade, se você não mexeu na base dos valores, você girou em todo o campo e voltou para dentro de casa sem mudança alguma. Então, essa mudança do 360 graus parte da onde? Do equilíbrio dos valores, aqueles que começam quando você começa a receber as primeiras palavras da sua família dentro de casa, dos seus pais, falando de segurança, e isso começa a ter um norte, dentro da escola, dentro da empresa, no seu relacionamento, mas você sempre está voltando aonde? Para dentro de casa. É o nosso 360 graus. É essa segurança que nós queremos que os nossos filhos e que nós tenhamos também. Acho que é isso. Muito bem. Sidney? Bom, eu concordo com o Dr. Coriolano quando ele diz que existe uma guerra virtual, uma guerra cibernética. Eu acredito fielmente nisso. Até porque, no ano passado, agora em dezembro, uma empresa, até uma grande empresa, me contactou e disse o seguinte: olha, eu tenho uma rede de lojas e veio um cliente, comprou um produto e no produto tinha um inseto. Tinha um inseto nesse produto. E aí a imagem da minha empresa foi prejudicada. E prejudica mesmo, nós sabemos disso. É muito fácil você, ou melhor, é difícil você construir uma carreira, uma empresa, só que se tiver alguma coisinha errada, o negócio desanda mesmo. Então foi o que aconteceu. Ela me contactou e falou assim: olha, o cliente veio aqui, falou que tinha um inseto no produto, tirou fotos e publicou aonde? No Facebook. E ali teve milhares de cliques. Pessoas comentando, compartilhando aquela foto. E quando eu vi aquela foto, olhei e achei alguma coisa estranha naquela foto. Falei, mas tem alguma coisa estranha nessa foto? Através de alguns softwares forenses que nós temos, eu localizei que aquilo era uma montagem. Ou seja, era a foto do produto, porém colocado aquele objeto. Então, não é só empresa com empresa que se faz essa guerra do terror virtual. Pessoas comuns, às vezes, procuram esse meio ilícito para tirar vantagem. Tanto que depois que fiz até uma pré-análise dessa foto e falei, olha, isso aqui é montagem por isso, através do software tal. Essa pessoa, de repente, retirou aquela foto do Facebook. Retirou completamente. Mas aí a gente já tinha feito a perícia, tudo, já copiado algumas coisas, né? E essa pessoa que publicou a foto mandou um e-mail para a empresa e falou assim, olha, você me desculpe, tudo, mas veja bem, é real mesmo essa foto, vamos conversar pessoalmente, vamos marcar numa sala fechada, só nós dois. Quer dizer, extorquir dinheiro. Então existe esse criminoso, não é só empresa com empresa, existem pessoas que querem tirar vantagem do quê? De empresas também. Já tiram vantagem de pessoas comuns assim, né? Aí enxergam alguma possibilidade em empresa, eles vão atacar. Isso é muito perigoso. Como eu falei, não existe anonimato na rede. Na rede não existe anonimato. Ah, eu publiquei uma foto no Facebook. Ah, eu criei um perfil fake no Facebook, vou publicar uma foto, vou denegrir a imagem e tal e vou sair ileso. Não, isso não existe. Isso não existe. Não existe para os peritos, muito menos para a Polícia Federal. Isso não existe. Mas essa guerra, eu acredito, e ela existe sim. Obrigado. Muito obrigado. Essa aqui vai para o Sobral. Sobral, foi muito comum dizer a tal da Undernet, que tinha todo tipo de crime virtual nela. Eu nunca cheguei a ver nem a saber sobre ela. Mas diziam que tinha muita foto de pedofilia, etc, etc. Quais são os crimes mais comuns que a Polícia Federal atua no sentido do crime cibernético? Quais são os mais comuns para vocês? Bom, assim, primeiro eu vou fazer uma pincelada na Ok. pergunta anterior.
E vou me permitir ter uma opinião diferente aqui da mesa, já que já estou vestido diferentemente mesmo, então vou ser uma opinião diferente. Eu tenho muita cautela de usar alguns termos, né, que a gente usa numa conversa mais informal, mas que tecnicamente nos traz algumas consequências, né? Por exemplo, guerra. Guerra é algo muito pesado. Guerra é Estado contra Estado. Guerra é a permissão do Estado usar armamento de alta mortalidade. Guerra é levantamento e suspensão de direito individual. Guerra é estado de sítio. Guerra é estado de defesa. Guerra é militarismo. Guerra é exército. Guerra é forças armadas. Então, me preocupa muito quando nós usamos guerra, porque ao você invocar guerra, você está invocando o direito do Estado suspender direitos e garantias individuais. Isso me preocupa muito. Falta de segurança, crime organizado, associação criminosa, isso nós temos. Temos sim, temos uma organização criminosa em São Paulo, temos no Rio de Janeiro, porque falta da presença do Estado, lá a presença física, aqui uma presença organizacional para conseguir desarticular o grupo criminoso que, por incrível que pareça, é todo conhecido. Como é que nós não conseguimos articular um grupo conhecido, que as pessoas são conhecidas, todo mundo sabe quem são. Então é a falha da segurança pública no seu grau mais elevado, que é você não conseguir proteger as pessoas contra aquelas que você sabe quem são. Isso é muito grave, isso é muito triste para a nação, para o Estado brasileiro. O segundo, aquela situação que você comentou, realmente, a pessoa ao colocar algo que ela sabe mentiroso e divulgar na rede, ela está praticando um ilícito, causa dano, tem que ser responsabilizada. As pessoas que curtem, que comentam, se elas não tiverem o conhecimento do fato, não tiverem culpa, né, em âmbito civil tem que ser pelo menos culpa, elas não podem ser responsabilizadas. Eu não sei o caso concreto, mas se eu fosse um magistrado, aquela pessoa que curtiu ou propagou sem ter a intenção, sem ter o conhecimento mínimo que aquele fato é mentiroso, eu não responsabilizaria, porque nós lutamos tanto para ter uma sociedade em rede. Rede é isso, rede é você receber e passar para frente a informação. E nesse ponto entra a educação. Nós temos que educar nossos filhos, nossos pais, nós mesmos, para ter o senso do que é eticamente correto eu repassar, do que é eticamente incorreto não repassar e segurar aquela informação. Nós temos que ter a educação. E faço agora um parênteses para tratar. Segurança são 3 pilares: educação, prevenção e repressão. Repressão é investigação, punição e responsabilização. Se um dos 3 falhar, nós não temos segurança. Investir em educação é importante, importantíssimo. Investir em prevenção é importante, é importantíssimo. Mas investir na capacidade de identificação e responsabilização dos criminosos, das pessoas que praticam ilícitos, é extremamente importante. Hoje nós gastamos 99,9% em prevenção e 0,1% em repressão. Ou seja, nós vamos começar a instalar câmeras em todos os locais, nós vamos começar a levantar nossos muros cada vez mais altos, todo mundo vai ser obrigado a ter um segurança privado. Por quê? Porque nós não punimos os responsáveis. Nós temos máximo 300 quadrilhas que praticam fraudes na internet e gastamos bilhões para proteger contra as 300. Será que não valia a pena dar uma equilibrada e punir essas 300? Investigar, responsabilizar e tirar do meio essas 300 quadrilhas? E é fácil de investigar. Entretanto, o investimento que nós fazemos no aparato estatal de investigação e repressão é mínimo, para não dizer inexistente. Então nós temos que equilibrar um pouquinho educação, prevenção e repressão, porque senão nós vamos prevenir tanto que os presos seremos nós, que não vamos poder acessar a internet, não podemos trocar e-mail, não podemos comprar nada, com medo de alguns poucos criminosos. Então nós temos que equilibrar. E o que preocupa a polícia? Nós temos 3 grandes áreas. Uma é a pornografia infantil, por quê? Que não é o fato da imagem em si, mas toda a imagem que retrata a pornografia tem uma criança sendo violentada, uma criança sendo dopada e abusada, e uma criança que vai levar aquela violência para sempre. Vai ser um adulto traumatizado, não vai esquecer nunca mais. Então é um crime grave, gravíssimo. Temos as fraudes, que desviam bilhões de reais. De quem? É do banco?
Banco pede dinheiro? Banco não pede dinheiro. Banco faz taxa. Banco cobra da gente. Então, nós pagamos os prejuízos. O banco não tem prejuízo nenhum, nunca teve. Então, nós pagamos esse dinheiro que vai para a quadrilha e que serve para comprar arma, comprar droga e para corromper servidor público. Ou seja, é um crime grave, sim, e é responsabilidade nossa, Estado e sociedade, que o banco cobra uma taxa e resolve o problema dele. Tem muito lucro, inclusive, de todo o sistema de automatização. E agora, o terceiro pilar é a proteção da informação do Estado e das instituições. Nós temos um problema muito grave em âmbito nacional de espionagem industrial e estatal. Fatos recentes demonstraram que nós estamos sendo espionados, nossos segredos comerciais estão sendo coletados, nossos segredos estratégicos de nação estão sendo coletados e passados para agências ou estados estrangeiros, e isso é muito grave, né, dado histórico que nós temos de problema ao longo dos tempos. Então, nós temos que proteger as nossas crianças, temos que proteger as instituições e temos que proteger o Estado e as nossas instituições. Hoje, nós ficamos preocupados, às vezes, com uma violação de um pequeno dado, sendo que, ao usarmos alguns dispositivos, todas as nossas informações, nossas pessoas, nossas instituições, nossos estados, sendo coletados, tratados e analisados por uma agência de inteligência estrangeira. Ou seja, isso é muito preocupante. Nós temos que ter a capacidade de impedir que isso aconteça e, se acontecer, responder à altura para que não aconteça novamente. Muito obrigado, Sobral. Bem bacana. Longinos? Só complementando, Moacir, nós, profissional de segurança da informação, a gente atua muito analisando comportamento. Tanto comportamento do profissional, comportamento do mercado, comportamento tecnológico. E aí a gente começa a observar o seguinte: esse último episódio que aconteceu de um ser humano ser queimado, né, vivo, eu não consegui dormir aquela noite, né? Eu não consegui dormir e pensando, e depois chegando na empresa, comentando com as pessoas, eu falei: o que vocês acharam daquela ação? Aí eu ouço assim: isso é normal. Quer dizer, a gente está vivendo com o caos, chegamos no caos, e achar o caos normal, né? Então, isso passa a nos preocupar ainda mais, porque a gente convive com os problemas, e os problemas acabam ficando normal, e a gente sentado e aguardando que alguém resolva. Então, nós não podemos mais, sendo que a gente se une muito rapidamente para fazer paralisação, para fazer baderna. Por que a gente não se une? Né? Isso é global, não é São Paulo, não é Brasil, isso tem que ser uma ação global, efeito tsunami, e dar um basta para essas coisas. Porque não dá mais para a gente conviver com essa falta de humanidade. E aí eu ouço assim: você é muito sentimental. Sentimental, está faltando respeito pelo próximo, está faltando amor pelo próximo, e eu sou sentimental. Então, gente, são pequenos exemplos que a gente tem que analisar, que se a gente peca no básico, você imagina o resto. Tá? Então, só isso que eu queria contribuir com vocês, para a gente refletir e olhar para as coisas com criticidade. Né? Como o Coriolano falando, recebe um WhatsApp e começa a replicar. Isso é efeito papagaio. Eu estou falando algo que eu não sei nem o que estou falando, eu não sei nem quanto aquilo é verdade. E eu posso ser comprometido legalmente por passar uma informação o qual estou lesando alguém. A gente não sabe nem do efeito que aquilo pode causar e do risco. Né? Hoje tem que se analisar muito o risco. Qual o risco que nós estamos correndo? Era isso que eu queria contribuir. Coriolano? Senhores, os conceitos, no meu modesto modo de ver, também evoluem. Ainda que o Dr. Sobral não goste de adotar o termo guerra, ele vem se formando. Né? Nós estivemos lá na Federação do Comércio com o chefe de operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na época da crise dos Black Box. Os Black Box, não satisfeitos em agredir a Polícia Militar, eles estavam descobrindo o perfil dos tenentes, oficiais, capitães, majores, no Facebook, e perseguindo as famílias, perseguindo os filhos inocentes. Senhores,
Se isso não é uma forma de guerra, aí nós chegamos, num determinado momento, ao termo guerrilha. Se não é uma forma de propagação do terror, e ainda que nós não venhamos a entender que não é uma guerra na acepção pura da palavra, Estado contra Estado, nós vimos na invasão do Morro do Alemão um verdadeiro estágio de guerra em solo no Rio de Janeiro. Uma operação que envolveu as Forças Armadas, a Polícia Federal, em que policiais infiltrados da Polícia Civil do Rio de Janeiro foram mortos, né? Foram mortos porque estavam reféns, estavam ali para averiguar a estratégia no Morro do Alemão e acabaram, no final da operação, sendo vitimados. Então, senhores, eu não acredito que, se você conversar com qualquer policial, e muitas vezes com alguns promotores aqui no estado de São Paulo, eles vão dizer para vocês que nós vivemos, né, no estágio de guerra. Eu convivi com diversos coronéis da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo durante muitos anos. E quando eles, no final do expediente, eles sempre me diziam a mesma coisa: Coriolano, nós estamos em guerra, infelizmente. Então, nesse ponto, doutrinariamente, eu acho que a acepção, concordo com o Dr. Sobral, que talvez a expressão, a terminologia, sobre o ponto de vista doutrinário, num debate formal, guerra, está incorreto. Mas no dia a dia, é a realidade que se apresenta. Senhores, só aproveitando o finalzinho, Moacir, eu vi que faltam 5 minutos, eu gostaria de agradecer a presença maciça da nossa Comissão de Direito Eletrônico aqui presente. A doutora Odete, a doutora Zildete, a Tatiane, a Thaís, o Adriano, as irmãs Bachela, a Marisa, a Marilda, o Vinícius Cosso, a nossa presidente da OAB Minas Gerais, da Comissão de Direito Eletrônico, a doutora Sandra Vilela, o doutor Oscar, a doutora Carla, o doutor Marco Kojorowski, e se eu me esqueci de alguém, a Vera Machado, e se eu me esqueci de alguém, eu peço desculpas. Mas gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Obrigado. Francesco, quer dar uma palavrinha? Alô, oi a todos. Eu queria só intervenir, porque o delegado Sobral me tirou as palavras, uma por uma, do que eu queria falar. Concordo com você, o direito ao esquecimento, nesse momento na Europa, tem uma grandíssima discussão. Mas estou preocupado, delegado, porque ou eu estou virando policial ou você está virando campuseiro, porque eu quero dizer, eu sou gringo, mas sou mais brasileiro que você, porque eu... Alô? Porque eu escolhi esse país. Você não tem jeito, nasceram aqui, são brasileiros. Eu escolhi esse país, eu estou orgulhoso desse país. Agradeço a Sobral que não falou de terrorismo, porque existe um movimento para tirar os direitos civis das pessoas que não somos hackers, que não somos delinquentes, que são o direito à inviolabilidade, para que Sobral não entre na minha casa, não leia a minha correspondência, nem escute as minhas chamadas telefônicas, sem a ordem de um juiz. Isso tardou 200 anos, a sociedade, com grandes lotas, para conseguir. E se está usando, e Sobral lo sabe, o terrorismo, a pedofilia, o narcotráfico, para nos tirar esses direitos. Eu agradeço, me sinto orgulhoso de ter um delegado como Sobral, que tem claro. Segundo, concordo totalmente, não se usa a palavra guerra. A guerra é outra coisa. Sempre a delinquência existiu, sempre a falta de recursos existiu, sempre todo existiu. Não é que a internet é um mundo novo que chega aqui.
sempre existiu. Eu sou orgulhoso de estar num país que é o único país no mundo que fez uma lei do Marco Civil que diz quando a polícia pode pegar os servidores da Google, porque o delegado Sobral vai ao juiz e diz: olha aí, esse cara é um delinquente, esse cara é... O juiz diz: ok, Sobral, vai pegar o servidor onde o cara está. E Sobral vai a Google e diz: ah não, o servidor está nos Estados Unidos, em Canadá ou em La Conchinchina. E você não tem poder, nem o juiz, nem Sobral, de entrar naquele servidor. Eu estou mais preocupado com que a minha presidente seja escutada por serviços secretos de outros países que têm o Patriot Act que lhes permite fazer isso. E Sobral ontem, noutra mesa, puntualizou isso. Quer dizer, o verdadeiro terrorismo, a verdadeira guerra, não é o hacker, porque ele sabe como encontrar, ele tem que dar dinheiro e um pouco mais de recursos, mas ele já sabe quem são, onde estão, que fazem, tudo. Não é esse perigo, não é essa ameaça. A ameaça é que Snowden demonstrou que a Petrobras estava sendo espiada por la Chevron, por la Exxon. Essas são a verdadeira ameaça ao destino de um país. Não 4 garotos que sempre tive delinquente no mundo. E sempre a humanidade foi avante, foi na frente e melhorou. Sobral, eu espero que você seja mais campuseiro e eu seja um pouco menos policial. Tchau. Obrigado, Francisco. Bom, já temos algum tempo para perguntas. Podemos abrir 2 perguntas? Bom, pessoal, estamos então abrindo para 2 perguntas. Eu acho que essa mesa aqui é singular, então vocês têm que aproveitar o momento. Então, tem uma ali. Tem alguém aqui para pegar? Ok. Já pegou lá. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel e gostei muito da fala de cada um de vocês e me lembrou vários fatos, como, por exemplo, a mulher que foi assassinada brutalmente no Guarujá por causa de uma foto do Facebook e tantas outras histórias que a gente vê normalmente. E também um caso que aconteceu comigo, eu trabalhava numa escola e era técnico em TI nessa escola, e um garoto fez um perfil fake ofendendo uma das professoras, e a gente, na época, entrou em contato com a Delegacia de Cybercrimes da Polícia Civil do Paraná, e eles nos ajudaram bastante na questão de educar, né? Acabou que a gente divulgou para a escola que o caso foi para a Polícia Civil e o garoto que acabou fazendo essa página veio, conversou com a gente e tudo isso. E a Polícia Civil, na época, ajudou muita gente nessa questão da educação. Conseguimos reunir uma boa quantidade de alunos, pais, justamente para falar desses casos, né, de cybercrimes, perfil, que eu diria que são pequenos em frente a tantas outras coisas. Mas a minha questão é, tanto para a Polícia Federal, no âmbito, digamos, nacional, a OAB e também ao professor, no caso das universidades, se hoje existe algum movimento sendo feito em conjunto com o Ministério da Educação, justamente para fazer alguma matéria, alguma coisa, tanto nas escolas, a partir do primário, secundário, até as universidades, para fazer essa conscientização, tanto dos crimes de maior grau, quanto a questão de manter o nome, manter a privacidade perante o mundo virtual. É isso que eu queria saber de vocês. Senhores? A OAB criou uma cartilha do uso seguro da internet para toda a família. É uma cartilha que está à disposição no portal da OAB, www.oabsp.org.br. Ministramos palestras nas escolas
palestras gratuitas, os nossos membros, o Sidney, o Dr. Hélio, o Dr. Longinos, Moacir, Valderes, e estava conversando exatamente isso com o Dr. Sobral, que muitas vezes, institucionalmente, nós vamos gratuitamente até as escolas e ministramos palestras voltadas à educação digital. Então, o que você falou, eu também concordo bastante sobre isso. Alguns anos atrás, para você ter uma ideia, dentro do Ministério da Educação, passou a exigir que fosse colocada 2 novas disciplinas na grade, no nível superior. Uma de sustentabilidade e a outra étnico-racial. Isso passou a ser cobrado em todas as comissões do MEC de avaliação das grades dos cursos. E a gente tem discutido muito o porquê não a entrada agora de uma disciplina em todos os níveis, como você falou, desde uma formação básica até o nível superior, de uma disciplina, sim, que tratasse um pouco do uso seguro, com ética, dentro da internet. A gente tem brigado bastante por isso, acredito que vem novidades por aí. O próprio Marco Civil, acho que nas últimas exposições dele, traz a obrigatoriedade do Estado desenvolver a educação digital. Então, hoje o Estado é obrigado a promover no campo educacional a educação digital. Então, é uma obrigação que está na lei, agora falta implantar. A Polícia Federal tem um termo de cooperação com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, SEADH, da Presidência da República, e com uma ONG, a ONG Cefernet, para tanto educação digital como proteção da criança e do adolescente em ambientes virtuais. Então, a gente tem esse termo, estamos abertos a realizar vários outros com qualquer instituição que tenha interesse em trabalhar juntamente com a polícia, além do que, várias unidades, vários colegas se colocam à disposição para palestrar, para participar de atividades, tanto de prevenção à educação digital, como também outras natureza, como prevenção ao uso de drogas, uso seguro de vários outros institutos. Então, a polícia também, os delegados estão à disposição para participar de atividades de educação, porque é realmente importante. Se a gente conseguir educar a criança, o adolescente a usar melhor, com certeza a gente vai conseguir evitar alguns problemas no futuro. É importante ressaltar que a cartilha da OAB é fundamental, é uma segurança fantástica. Recomendo, Está no site da OAB, doutor Coriolano, né? Aqui? Está no site da OAB a cartilha, né? A cartilha está no site da OAB de São Paulo, e é muito importante que todos a tenham. Quanto à educação e prevenção, assim como eu, ou todos que estão aqui, damos palestras em faculdades, em empresas, em instituições, e essas palestras são exatamente o quê? Se prevenir, como evitar, como não ser mais uma vítima das estatísticas que nós temos de roubos de informações ou pessoas sendo, desprezadas. Então, eu dou uma palestra também chamada Crimes Eletrônicos, Como Se Prevenir, e estou à disposição para aqueles que queiram contatar. Palestra gratuitamente. O importante é o quê? A educação e a informação a todos. Quando uma pessoa tem informação séria, correta, não é impossível ser enganada, mas existe uma grande chance da pessoa se prevenir e não ser mais uma vítima nas estatísticas de roubos de informações que nós temos visto por aí. Ok? Muito obrigado. Mais uma pergunta, tá ali. E a última, tá, gente? Não dá. Boa tarde, senhores. Fazer uma pergunta, aproveitando a situação aqui na qual nós estamos. Como vocês conseguem visualizar a iniciativa privada entrando nisso aí? Na um pouquinho mais alto, por favor. Como vocês conseguem visualizar a iniciativa privada nesse ramo de segurança pública, de cybercrimes, justamente aproveitar o potencial desses jovens que estão aqui com novas startups e qualquer coisa que possa entrar nesse circuito? Senhores, quem gostar de responder? Quer responder? Queria convidar todos os jovens que queiram, aqui na Campus Party,
a participarem da OAB São Paulo. A OAB, ela divulga trabalhos da sociedade. A OAB, ela não é fechada, não é um órgão nas suas câmaras técnicas somente de advogados. A advocacia descobriu que o conhecimento está nas mãos de outros profissionais, dos peritos, professores, delegados, promotores, juízes, técnicos e especialistas na área de informática, TI, governança corporativa, gerenciamento da informação. Então, os jovens que tiverem trabalhos, que tiverem pesquisas, que queiram divulgar as suas pesquisas, a OAB São Paulo está de portas abertas para recebê-los. Eu também penso ser fundamental a participação da sociedade e iniciativa privada. Uma coisa tem que ficar muito claro: se a pessoa não tiver oportunidade de crescer na vida, de vencer na vida da forma lícita, há uma tendência muito grande que ela busque caminhos ilícitos. Então nós temos que trabalhar cada dia mais para que toda pessoa tenha a capacidade, a oportunidade de estudar e de se desenvolver. Então, a criação de startups, o investimento público e privado em boas ideias, em boas iniciativas, vai permitir que esse jovem que tem um conhecimento, que tem a capacidade de eventualmente provocar uma lesão, canalizar essa sua energia para algo positivo. Ele tem que ter, porque se ele não tiver, se toda a tentativa que ele enfrentar, se os desafios forem maiores do que o empurrão para o lado positivo, a tendência de alguém caminhar para o caminho errado é muito grande. E o Estado somente vai resolver, Estado não, a sociedade somente vai resolver o problema de segurança pública se unir com os cidadãos, com as empresas e o próprio Estado. Não é possível se promover segurança pública sozinho. E a Constituição ela é muito sábia nesse ponto, que ela diz que a segurança é responsabilidade de todos. Todos nós temos que promover. Então, a iniciativa privada é um grande parceiro, é um grande aliado da segurança pública, tanto para ajudar a prevenir, melhorando os seus sistemas e educando as pessoas que são usuárias para que não sejam vítimas mais fáceis, como também desenvolvendo tecnologia para que a gente possa reagir no caso de uma lesão. Então nós temos que dar oportunidade para os jovens, as empresas têm que se preparar para que não sejam vítimas e também trabalhar ao lado da sociedade e do Estado para que, se algo acontecer, nós tenhamos a capacidade de rapidamente responder. Ou seja, a iniciativa privada ela é fundamental para a segurança pública. Eu queria deixar um abraço do nosso presidente, Marcos da Costa, de todo o nosso Conselho Estadual e convidá-los, mais uma vez, a conhecerem a OAB São Paulo. Só deixar uma mensagem para vocês, não terceirize sua responsabilidade. Tá? Não imaginem que o problema é a educação, é a escola. A educação começa dentro de casa. E a escola tem o papel dela em cumprir e dar continuidade nessa educação. Mas a formação começa dentro de casa, ok? Obrigado. Bom, meus amigos, senhores, gostaria muito de agradecer ao Dr. Hélio Tadeu, Dr. Sidney de Paula, Dr. Miguel Sobral, Dr. Coriolano Camargo, Dr. Professor Valdéres Pinheiro, Dr. Longino Timotenko. Agradeço muito vocês, foi uma honra e um prazer enorme estar aqui mediando essa mesa de debate fantástica, que a gente também pôde proporcionar isso para Campus Party. Uma salva de palmas para todos. Muito obrigado, pessoal.